Olá, meu nome é João Vitor e hoje eu vou apresentar o experimento 6 sobre o efeito Hall do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia Elétrica. O meu parceiro de grupo é o Guilherme Kenzo. O que é o efeito Hall? Em eletromagnetismo existem dois campos vetoriais muito importantes, o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico geralmente é gerado por cargas ou distribuições de cargas estáticas, diferentemente do campo magnético, que é produzido através do movimento de cargas, onde é produzida uma corrente. Em materiais condutores e semicondutores percorrido por uma corrente, o campo magnético, que é produzido por essas cargas em movimentos, os elétrons, também podem exercer força sobre outras cargas em movimentos, ocasionando assim o aparecimento da força magnética, que pode ser determinada pela expressão a seguir. Fazendo uma breve descrição teórica do experimento, como se pode perceber, a direção da força é perpendicular a ambos os vetores da velocidade e da densidade de fluxo magnético, produzido pelo campo magnético do meio, e no sentido oposto ao da força elétrica. Diferente da força elétrica, a força magnética não altera o módulo da velocidade da partícula, mas sim a sua direção, pois é dada através de um produto vetorial. Podemos associar a força total na carga, que é denominada força de Lorentz, que leva em conta a ação do campo elétrico e do campo magnético. Se as cargas são elétrons que se movimentam em um condutor, pode-se mostrar que a força é transferida ao material do condutor. Dentro do mesmo, os elétrons se movem de uma região entre íons positivos fixos, que formam a rede cristalina, que dá ao condutor as suas propriedades de sólido. As forças colombianas entre os elétrons e os íons positivos, contudo, tendem a se opor a tal deslocamento. As forças colombianas são muito mais intensas que as forças magnéticas, nos bons condutores, de modo que o real deslocamento dos elétrons é quase imensurável. Entretanto, esses deslocamentos dos elétrons podem ser notados devido ao aparecimento de uma pequena diferença de potencial através da amostra do condutor, em uma direção perpendicular a ambos, o campo magnético e a velocidade da carga. Essa tensão ficou conhecida como tensão Hall e que dá nome ao efeito Hall, em homenagem a Edwin Herbert Hall, que descobriu esse fenômeno em 1879. Agora fazendo uma formulação matemática para a obtenção do coeficiente Hall e a densidade dos portadores de carga. Considerando em um pequeno instante estacionário do problema, onde as forças magnéticas e elétricas provenientes dos campos magnéticos e elétricos respectivamente têm ambas os sentidos opostos. Manipulando as equações para o campo elétrico no semicondutor e as dimensões do material, conseguimos obter uma expressão para a densidade de portadores de carga no material semicondutor e do coeficiente Hall, em função da tensão Hall e da densidade de fluxo magnético, que são parâmetros que conseguimos medir experimentalmente no laboratório. Inicialmente, medimos a tensão de assimetria no semicondutor, quando o mesmo não está sob ação sobre efeito do campo magnético. E após, medimos a tensão sobre o efeito do mesmo, e assim conseguimos obter a tensão Hall. Fazendo-se percorrer diferentes correntes na bobina geradora do campo magnético e permitindo fluir diferentes correntes no semicondutor e utilizando um gaussímetro para a determinação da densidade de fluxo magnético sobre o semicondutor e há também dois multímetros para medir as tensões e as correntes sobre o semicondutor sob a ação do campo magnético. Conseguimos obter os valores a seguir para o material 1. Por fim, utilizando a formulação matemática descrita anteriormente, obtivemos os seguintes valores para a densidade dos portadores de carga e do coeficiente Hall para o primeiro material. Então, repetimos os mesmos procedimentos para o material 2. Repetimos então o mesmo processo para o material 2, assim conseguindo obter os resultados para os portadores de carga e o coeficiente Hall para esse mesmo material. Considerando o sinal da força magnética é o mesmo para cargas positivas se movendo em uma determinada direção e cargas negativas se movendo na direção oposta, o sinal do coeficiente de Hall depende exclusivamente do campo de Hall.
Assim como o sinal do campo depende exclusivamente do sinal da carga dos portadores, o coeficiente de Hall permite identificar se o fluxo de corrente se deve a portadores negativos, ou seja, coeficientes de Hall menor negativos, ou positivos para coeficientes de Hall maiores que zero. Dessa maneira, podemos concluir que o efeito Hall, além de permitir a determinação da densidade de portadores de carga e a mobilidade dos portadores, ou do campo magnético, esse também permite a distinção entre um fluxo de cargas positivas e negativas. O efeito Hall foi a primeira prova real que a corrente elétrica em metais se deve ao movimento dos elétrons e não dos prótons. Ainda mais, esse efeito demonstrou que, em alguns materiais, especialmente semicondutores do tipo P, a maneira mais apropriada de se descrever a corrente elétrica é através do fluxo de buracos positivos, ao invés de elétrons. Portanto, como nesses experimentos obtivemos um coeficiente de Hall negativo para o material 2, que é o arseneto de galho, o que indica um maior fluxo de portadores de carga negativa, e um coeficiente de Hall positivo para o material 1, que é o fosfeto de índio, indicando assim um fluxo maior de buracos. Podemos concluir então que o material 1 é um semicondutor do tipo P e o material 2 é um condutor do tipo N. Muito obrigado a todos por assistir e esse foi o nosso experimento.